Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje é o nosso último devocional do ano de 2023. É uma alegria estarmos encerrando esse ano. Estudamos todo o Novo Testamento, iniciamos com o Evangelho de Mateus, estamos encerrando hoje com a carta de Judas. Como eu já mencionei com os irmãos, só vai ficar Apocalipse, que em outro momento nós faremos um estudo específico de Apocalipse, junto com o livro de Daniel. Então, gratidão por esse tempo, por esse ano, mais um ano que nós estivemos aqui juntos, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, aprendendo juntos, porque eu sempre falo, amados, que eu venho compartilhar aqui com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido. Então, é do meu tempo devocional com o Senhor, eu compartilho com vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, e eu me sinto muito honrada com isso, privilegiada, me sinto muito feliz, glória a Deus por isso, apesar dos desafios, das dificuldades, mas nós prosseguimos em fé na suficiência de Cristo Jesus, crescendo no conhecimento da verdade, compartilhando a palavra de Deus. Obrigada aos irmãos que estão aí conosco há bastante tempo, né? Eu sou grata à vida desses irmãos. Nós fizemos esse ano 4 anos de ministério e tem alguns irmãos que estão conosco desde o início do ministério. Desde quando nós começamos a compartilhar os devocionais em áudio, eles permanecem conosco, estudando a palavra conosco, ouvindo os devocionais, e nós juntos vamos crescendo no amor de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. É muito gratificante isso, amados. Muito obrigada. Obrigada também aos irmãos que têm chegado há pouco tempo, tem irmãos que têm vindo a partir da Bíblia, do aplicativo da Bíblia e o Verso, que nós somos parceiros de conteúdo e temos vários planos devocionais lá. Glória a Deus por isso. Irmãos que estão chegando já no final do ano, né? No final do nosso estudo, mas glória a Deus por isso também. Nós, durante esse ano, fizemos o estudo do Novo Testamento e vamos encerrar hoje aqui com a carta de Judas. Muito obrigada aos irmãos que nos acompanham, que estão sempre liberando palavras de vida sobre as nossas vidas. Obrigada aos irmãos que contribuem conosco. Muito obrigada, amados. Que Deus multiplique, que o Senhor transborde na vida de cada um de vocês de uma forma sobrenatural. Obrigada aos irmãos que têm orado por nós, têm sustentado a nossa vida em oração. Muito obrigada, muito obrigada. É a gratidão minha e da Karina. Karina não aparece aqui falando, mas ela tem um papel muito importante aqui no ministério, nos ajuda nos bastidores, vamos dizer assim, e ela também com a parte escrita, né, amados? Se os irmãos leem os nossos devocionais, vão perceber que a maior parte deles é escrito por ela. Alguns eu também escrevo, mas a maior parte é ela que compartilha com os irmãos. Então, nós somos gratas por esse chamado de Deus nas nossas vidas e somos gratas a todos os irmãos que têm caminhado junto conosco e juntos nós estamos crescendo. Como está em Efésios capítulo 4, estamos sendo edificados como corpo de Cristo. E glória a Deus por isso. Então nós vamos encerrar hoje com a carta de Judas. É interessante porque Judas inicia essa carta falando que ele gostaria muito, ele estava muito ansioso para escrever aos irmãos acerca da salvação. Mas ele se sentiu impelido, ele viu que era necessário escrever para os irmãos, insistindo que eles batalhassem pela fé. Ou seja, ele tinha o desejo de falar das maravilhas que temos em Cristo Jesus por meio da salvação, mas ele percebeu que era necessário continuar insistindo com os irmãos que eles batalhassem pela fé. E aí ele vai fazer uma exortação a respeito dos falsos pastores. E a carta de Judas, ela foi escrita um pouco tempo, talvez um ano só depois da segunda carta de Pedro. E nós conseguimos perceber muitas semelhanças com o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. São cartas, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro e a carta de Judas são escrituras muito parecidas, né, que falam sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que deliberadamente rejeitam a Deus, que não querem, que se entregam a uma vida ímpia,
Ele fala sobre isso, e é interessante que lá em 2 Pedro, Pedro diz assim, olha, vai surgir pessoas no meio de vocês que vão fazer isso. E aqui em Judas ele diz, já existem, essas pessoas já estão no meio de vocês. Ou seja, a impressão que dá é que Pedro estava escrevendo assim, olha, vai acontecer isso, hein? Eu estou quase indo, porque naquela carta ele diz, né, o Senhor já me revelou que meu tempo aqui na terra é breve, e vai acontecer de muitos falsos pastores, pastores que vão corromper as escrituras, que vão viver uma vida imoral, e eles vão estar no meio de vocês. E aí Judas vem, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, já aconteceu, o que Pedro falou que ia acontecer, aconteceu. E aí ele vem insistindo com os irmãos, perseverem, batalhem pela fé de uma vez por todas, não vamos não nos deixemos ser enganados por esses homens. Ele vai falar, são certos homens cuja condenação já está sentenciada. Por quê? Porque eles estão transformando a graça de Deus, a graça do nosso Senhor, em libertinagem. Eles negam Jesus como sendo o único e soberano Senhor. Eles vivem uma vida completamente imoral, completamente libertina. Eles contaminam o próprio corpo, eles rejeitam as autoridades, eles difamam os seres celestiais. Aí ele diz assim, eles são pastores que só cuidam de si mesmos. Ele fala, são pastores. Ele chama esses homens de ímpios, diz que a condenação para eles já está sentenciada e diz que eles são pastores. Amados, isso é muito sério. São pastores. Mais do que nunca nós temos visto isso. Homens e mulheres que se denominam pastores e pastoras. Hoje em dia, pastores, pastoras, profetas, mas que vivem de uma forma completamente contrária à vida de Deus. Transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles são libertinos, imorais, rejeitam todo tipo de autoridade, são egoístas, avarentos, gananciosos. Tudo isso Judas está escrevendo aqui, e nós precisamos abandonar todo esse tipo de ensinamento, cuidar com esse tipo de ensinamento, cuidar com esse tipo de pessoa. Porque são pessoas que deliberadamente, amados, eles têm o nome de pastores, têm o título de pastores, se dizem cristãos, mas eles não vivem de fato o evangelho. E nós podemos perceber, amados, Jesus falou, né? A boca fala do que está cheio o coração. E aí nós podemos perceber, por isso, aquilo que esses pastores falam, aquilo que eles declaram, sabe? Às vezes nós não temos, mas eu não conheço a intimidade, como é que eu vou saber? Nós podemos ver pelo que eles falam. São pessoas gananciosas, que são pastores que só cuidam de si mesmos, egoístas. E aqui Judas encoraja os irmãos. Mas vocês, irmãos, que é exatamente o devocional que eu quero compartilhar com os irmãos, que está ali no versículo 20 e 21. E eu quero ler com os irmãos. Então, versículo 20 e 21 está escrito assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ou seja, é como se Judas estivesse dizendo assim, olha, esses pastores, esses falsos pastores são terríveis, são ímpios, mas vocês não se deixem ludibriar, enganar, cair nesse modelo de vida desses falsos pastores. Vocês edifiquem-se, porém, na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus. Ou seja, é manter uma comunhão com Deus, ter uma oração que é fundamentada nessa vida com o Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Por muito tempo, amados, eu interpretava isso daqui apenas como uma oração em línguas. Orando no Espírito deve ser a oração em línguas. Mas não é só isso. Para quem me ouve há mais tempo, talvez já tenha ouvido eu falar sobre esse versículo e falar sobre oração em línguas. Mas não é só isso. O bom de estudar a palavra é isso, né, amados? O Senhor vai ampliando a nossa visão. Não é só essa questão da oração em línguas. A oração em línguas é apenas uma parte. Para quem tem dúvidas sobre oração em línguas, amados, leia 1 Coríntios capítulo 14. O apóstolo Paulo faz uma explanação, uma explicação muito clara sobre a oração em línguas. É uma oração para a edificação própria, quando ela é exercitada no meio da igreja, em público,
Paulo diz que é necessário que haja um intérprete para que toda a igreja, para que todos os que estão ali sejam edificados, né? Então é um instrumento para a edificação própria. O apóstolo Paulo deixa claro que não é um idioma simplesmente, porque ele diz que nenhum ser humano consegue compreender, é uma oração que vem do Espírito, né? Que o entendimento humano não consegue compreender. Então é um instrumento, sim, a oração em línguas, mas não é o tudo. Quando Judas escreve aqui para aqueles irmãos orarem no Espírito, era assim, orem guiados pelo Espírito. É basicamente a palavra que Jesus falou: se eu permanecer em vocês, as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês estiverem em mim, então vocês vão orar o que quiserem e vos será atendido. Ou seja, são orações que vêm de uma vida, de um permanecer no Espírito, na vida com Deus. Então é uma oração guiada, instruída pelo Espírito Santo. E às vezes nós não temos nem palavras para essa oração. Mas a palavra nos garante em Romanos 8:26 que até mesmo quando nós não temos palavras para orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então é essa a vida de edificação que Judas encoraja os irmãos a terem. Vocês vão ser edificados se vocês levarem uma vida de oração no Espírito, ou seja, tendo essa comunhão. Essa vida de oração, não uma vida religiosa, amados. Não transformar a oração num rito religioso. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso, né? É triste, mas às vezes nós fazemos. Transformamos a nossa vida de oração num rito religioso. Amanhecemos, vamos dormir, oramos, amém, falamos, temos a nossa lista de oração, colocamos diante de Deus, em nome de Jesus, amém, e pronto. Sabe, amados, a oração é mais do que isso. Por isso que Judas escreve aqui: edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Uma oração guiada, instruída pelo Espírito, ouvindo do Espírito. Eu sempre falo, né, amados? O Espírito Santo, ele não é mudo. O Espírito Santo fala. E nós precisamos aprender a ouvir o Espírito. A ouvir o que Deus tem para falar para nós. É claro que enquanto estudamos a palavra, enquanto falamos com Deus, nós vamos sendo o quê? Tendo nosso entendimento iluminado para compreender, mas nós precisamos aprender a aquietar a nossa alma, aquietar e ouvir de Deus. Ouvir mesmo, ter tempo para ficar ali só ouvindo do Senhor. E o Senhor fala conosco e Ele nos dá a sabedoria e o discernimento. Se nós pedirmos, Ele nos dá. Tiago fala isso: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberdade. Então, se nós não temos conseguido ouvir do Senhor, precisamos: Senhor, nos ajuda. Nos ensina. Eu sempre oro assim, amado, sabe? Porque é muito fácil a gente transformar nossa vida de oração num rito religioso. A gente se ajoelha, ora, em nome de Jesus, amém, levanta e pronto, acabou. Mas a vida de oração é mais do que isso. É mais do que isso, é uma comunhão profunda, ouvindo de Deus. Porque Deus fala conosco e Deus quer falar conosco. Em todo o Novo Testamento nós vimos, em todas as cartas nós vimos, Deus fala com as pessoas. Sim, amados, e não é um falar, às vezes nós achamos que vai vir uma voz audível, vai vir um anjo na nossa frente. Ele até pode falar assim, né? Uma teofania, uma manifestação visível de Deus, mas normalmente é onde? É no nosso interior. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos capítulo 8. Se ele testifica, se ele fala conosco, se ele ministra o nosso espírito que somos filhos de Deus, que é a coisa mais importante da nossa caminhada cristã, ele quer falar todas as outras coisas. Ele quer testificar no nosso espírito todas as outras coisas. E na maioria das vezes, vamos dizer assim, não é de uma forma visível, naturalmente falando. É naquele momento que nós estamos ali com Deus em oração, que naquele momento em que nos calamos para ouvir do Senhor, e aí vem aquela ministração que nós não sabemos nem explicar, mas está ali dentro de nós. Nós conseguimos compreender que está vindo do Espírito. Às vezes uma ideia para conseguir enfrentar uma situação, às vezes a solução para alguma coisa, um direcionamento, é o Senhor. Então nós vamos sendo edificados quando vamos mantendo essa vida de oração e vamos nos mantendo no amor de Deus. É isso que Judas falou: edifique-se. Como que vocês vão se edificar? Para vocês fugirem desses falsos pastores, desses falsos ensinamentos que tentam corromper a vida de vocês. Vocês vão se edificar
tendo essa oração no Espírito, ou tendo uma vida de oração guiada pelo Espírito Santo, que permanece no Espírito e mantendo-se no amor de Deus. E daí nos versículos posteriores ele vai falar ali: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia, mas com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então ele vai nos instruindo como que nós devemos viver nos nossos relacionamentos. Tenha compaixão daqueles que duvidam. Aqueles que estão ali com a mente dividida, tenha compaixão desses e seja instrumento para fortalecer essas pessoas, para que elas permaneçam no caminho. Aqueles que estão literalmente nas trevas, tem muitos que vocês vão ser usados para salvar essas pessoas, arrebatando elas do fogo mesmo. Vocês vão, através do compartilhar, do modelo de vida, da instrução que o Espírito vai dando a você, você vai conseguir arrancar aquela pessoa do fogo. E a outros ainda vocês vão mostrar misericórdia, mas vocês vão mostrar misericórdia com temor, ou seja, a vida que eles levam é tão terrível que vocês vão odiar até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, vocês demonstram misericórdia, mas cuidado, tenham temor para vocês não irem para o precipício junto com essas pessoas. É basicamente isso. Mas daí ele vem e faz uma declaração no versículo 24 e 25 que é poderosa demais. Que é Deus, Ele, por meio de Jesus Cristo, Ele é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante dele sem mácula e com grande alegria. Amados, é o Senhor que é poderoso para fazer isso e nós precisamos confiar e levar essa vida de rendição. É por isso que nós nos edificamos e nós fugimos desses falsos ensinos, falsos pastores de uma vida ímpia. Nós fugimos de tudo isso e vamos sendo edificados à medida que alimentamos essa vida de oração no Espírito, ou seja, uma vida guiada pelo Espírito Santo, ouvindo do Espírito Santo. Então, que eu e você possamos desenvolver essa vida. E às vezes tem alguns irmãos que dizem, eu não sei como viver assim. Tem duas coisas que eu quero mencionar aqui com os irmãos sobre oração, amados, que nós precisamos ter cuidado. Uma eu já mencionei aqui, que é transformar a nossa vida de oração numa vida de oração religiosa. Quando nós achamos que nós sabemos, eu sei orar, eu tenho 20, 30 anos de caminhada cristã, é claro que eu sei orar. Alguém vai querer vir me ensinar a orar, por favor? E aí a gente empina o nariz e acha que sabe alguma coisa e acaba transformando a nossa vida de oração num rito religioso. E aí não tem comunhão nenhuma, não é a oração no Espírito. É uma oração na carne. Em vez de ser no Espírito, é uma oração na carne. É possível orar na carne? É possível. Então a gente precisa sair disso. E daí existe um outro extremo, que é aqueles que ficam com tanto medo de não saber orar. Meu Deus, eu não sei orar. E eles não oram, porque eles têm medo. Eu não sei o que falar. Eu tenho medo de falar uma coisa errada. Eu tenho medo de... E daí não ora. Então a gente precisa sair desses dois extremos, amados, em nome de Jesus. Precisamos sempre reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. Até mesmo para orar eu preciso de Ti. Então me ensina, me conduz na minha vida de oração. Sabe, quando estamos ali orando, Senhor, eu quero orar o que vem do Teu Espírito, me ajuda. Eu reconheço que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu não quero transformar esse meu momento aqui contigo, Senhor, num ritual religioso em que eu vou simplesmente declarar várias palavras aqui, falar no final em nome de Jesus, me levantar e sair. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero ser guiada pelo Teu Espírito. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. A orar no Espírito, a viver. Me ensina, me ajuda nisso. Sabe, amados, é esse coração humilde. Mas também não quero ser guiada pelo medo. Não quero deixar o medo conduzir a minha vida e eu não orar mais, e eu não ter uma vida de oração contigo. Então são esses dois extremos, amados, que em nome de Jesus eu e você nós saiamos desses extremos e nós possamos levar uma vida mesmo de rendição ao Senhor, pedindo ajuda a Ele. E quando nós não tivermos palavras, a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. E quem ora em línguas, ore em línguas no seu tempo de oração, é um momento de edificação. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? É uma das ferramentas para a edificação própria. Então, que eu e você, nós possamos nos edificar e viver nessa santíssima fé, essa fé inabalável, incorruptível,
levando essa vida de oração no Espírito e nos mantendo no amor de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, amados. E é Ele mesmo é poderoso para nos ajudar, para nos ensinar, para nos impedir de cair, para nos apresentar diante dele em glória, sem mácula e com grande alegria. O Senhor é poderoso para fazer isso e glória a Deus por isso. Então nós encerramos aqui os nossos devocionais desse ano com esse encorajamento, para que eu e você, nós levemos uma vida de oração no Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito, nem tendo medo e deixando de orar, e também não transformando a nossa vida de oração num rito religioso. Que em nome de Jesus nós tenhamos de fato essa comunhão com o Senhor, ouvindo do Senhor, sendo liderados pelo Espírito Santo, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensinamento, pelo encorajamento que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude, a mim e aos meus irmãos. Pai, nós queremos viver plenamente essa vida de comunhão, de oração no Espírito Santo, sendo guiados, direcionados. Jesus disse que ele só fazia o que ele ouvia do Pai, e nós vemos Jesus se retirando para orar em todas as circunstâncias. Pai, que eu e os meus irmãos sejamos assim, que nós possamos viver, fazer apenas aquilo que ouvimos do Pai através da nossa vida de oração, ouvindo do Senhor, sendo direcionados pelo Senhor, recebendo a instrução, o ensino, a direção do Senhor. Nos ajuda nisso. Nós queremos aprender a desenvolver essa vida, porque é assim que nós seremos edificados, construídos. E não vamos cair no engano dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo elas sejam multiplicadas sobre a sua vida. Nós retornaremos com os nossos devocionais no dia 5 de fevereiro de 2024. Teremos um tempo para descanso, e o primeiro mês do ano nós gostamos de direcionar para ouvir de Deus, para ter um tempo a sós com Deus, para receber dele, ter esse tempo de oração, de comunhão mais direcionado, mais específico, ainda mais intenso com o Senhor, para ouvir do Senhor tudo que ele tem para nós durante o ano de 2024. Então, em nome de Jesus, amados, que nós possamos desenvolver essa vida mesmo de comunhão com o Senhor, ouvindo do Espírito Santo, sendo direcionados, guiados, instruídos, ensinados pelo Espírito Santo de Deus. E assim possamos fugir de todo falso ensino, de tudo aquilo que vem contrário ao Evangelho de Cristo Jesus. Que jamais nós transformemos a graça do nosso Deus em libertinagem. Que isso nunca aconteça, que nós permaneçamos firmes e fiéis em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. Eu já oro para que vocês tenham um final de ano transbordante da graça, do amor, da paz, da alegria do Espírito Santo de Deus, porque o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. Então que nós possamos ter um final de ano abençoado, um início de ano abençoado, transbordante da graça do Senhor, da presença do Senhor, da paz e da alegria do Senhor. E eu quero dar uma sugestão para os irmãos, né? Tem irmãos que já mencionaram, que triste, em janeiro não vamos ter, né, os devocionais para acompanhar. Então eu quero dar uma sugestão para os irmãos. Aqueles que gostam de fazer a leitura bíblica, eu sugiro meditem nas escrituras do Evangelho de João. O Evangelho de João é extraordinário e nunca é demais nós meditarmos nessas escrituras. Nós crescemos, aprendemos muito a compreender a mente de Jesus, a forma que Jesus vê as coisas. Nós vamos contemplando a forma que Jesus andava, como ele via, e a forma que João descreve isso é extraordinária. Então, uma sugestão, né? Se você quiser, comece aí o seu ano estudando o Evangelho de João. E outra sugestão, amados, nós temos um plano devocional
na Bíblia YouVersion. Para quem tem a Bíblia YouVersion, nós temos um plano devocional de 30 dias, para quem quiser fazer ali 30 dias em janeiro, né, começar o ano, que é Orando a Palavra. É um plano devocional em que nós encorajamos os irmãos mesmo a declarar a palavra de Deus a respeito das circunstâncias, das situações. Então, o nome do plano é Orando a Palavra. Então, nós fazemos a declaração da palavra de Deus e uma oração fundamentada na verdade de Deus para nós. São 30 dias. Para os irmãos que quiserem, é uma sugestão para nós iniciarmos aí o nosso ano meditando nas Escrituras, orando a palavra de Deus, vivendo, né, colocando em prática a nossa fé. Então, no dia 5 de fevereiro de 2024, nós retornamos com os nossos devocionais em áudio, daí eu vou compartilhar, explicar para os irmãos certinho como que vai ser o nosso ano de 2024. O Senhor já deu algumas direções e no mês de janeiro, nesse tempo que nós teremos aí mais intenso com o Senhor, vamos lapidando todas as coisas, compreendendo a forma que Deus quer trabalhar conosco no próximo ano. Durante esse ano foi vendo, lendo, estudando as Escrituras do Novo Testamento. Vamos ver para o ano de 2024. Tá bom, amados? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, que cada um de vocês tenha um final de ano abençoado, um início de ano transbordante da graça do nosso Deus, e retornamos no dia 5 de fevereiro de 2024, se assim for a vontade do Senhor, pela graça do nosso Deus. Então, até lá e um grande abraço.